Saudações a todos os apreciadores do canal Tocando Oculto. Aqui é José Alves em mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégios, trazendo, nesse dia auspicioso, informações sobre a origem da superstição da Sexta-feira 13. Então, antes de mais nada, eu vou definir o que é uma superstição. A superstição é o cascão de uma crença morta, cuja essência se perdeu no esquecimento, mas o corpo continua persistindo no folclore e na tradição popular. Tá? Então, assim, eu posso começar com duas fontes importantes dessa superstição, que tem origem na antiga Escandinávia. Né? Então, há uma passagem na antiga mitologia nórdica em que Odin se reúne com deuses no Valhalla para um banquete. E Loki, o deus do caos e da discórdia, ele se intromete, criando um mal-estar terrível nessa reunião, aonde ele vai insultando os deuses, trazendo à tona os seus podres diante de todos. Esse evento extremamente desagradável, ele origina a situação que vai culminar na morte de Baldur, que é o deus solar, o deus bom da mitologia nórdica. Esse evento ele marca o número 13, que é justamente a soma desses 12 deuses mais Loki, como um número extremamente azarento e de mau agouro. Tá? A outra fonte, também da mitologia nórdica, se foca na deusa Frigga, deusa do amor e da beleza. Né? Esse nome Frigga, inclusive, ele dá origem a Fridagr em escandinavo antigo e Friday no inglês moderno, que é a palavra para sexta-feira, correto? Então, com a conversão dos antigos nórdicos por cristianismo, Frigga é relegada à condição de uma bruxa exilada numa montanha. Então, segundo essa tradição, ela passa todas as sextas-feiras, desde então, a se reunir com 11 outras bruxas, mais o próprio Satanás, rogando pragas contra a humanidade. Tá? Essas duas versões são muito interessantes pelo seguinte fato. Os saxões, que também eram uma tribo nórdica, né, de origem germânica, eles se instalam na Inglaterra e a Inglaterra ela é marcada por essa cultura. Tá? Então, a superstição do número 13 é disseminada, sobretudo, com força maior e total a partir da Inglaterra. Né? A questão desse elemento também sabático no número 13 é muito significativo. E aí eu coloco o cerne do lado oculto da sexta-feira 13. Né? Sem contar também que se amálgama a esse fator decisivo a questão da Santa Ceia, né? Onde na véspera o Jesus Cristo se reúne com os 12 apóstolos formando o número 13. Né? Então passa a ser considerado de extremo mau agouro essas reuniões onde se apresenta o número 13, porque invariavelmente vai ter uma morte. Vai ter uma morte. Então, na própria Inglaterra e tal, e no resto da Europa como um todo, influenciados por essas tradições aí de origem escandinava, amalgamadas com o cristianismo também. Isso se firma na Idade Média e vem até os tempos atuais. Tá? Então, a, a questão do número 13 se torna uma superstição no subconsciente humano. Né? Havia, por exemplo, situações em que 13 pessoas sentadas numa mesa, havia a crença de que o primeiro que se levantasse morreria. Então, ou os 13 se levantavam ao mesmo tempo, ou eles usavam o artifício de dividir duas mesas, para não ter 13 pessoas reunidas. Tão forte que é essa crença. Na questão do número 13 relacionado à bruxaria, à tradição da bruxaria,
nós temos a união do número 6, que é a besta, com o número 7, que é a Nossa Senhora da Babilônia. Tá? Aqui, sem se estender muito na complexidade desse assunto, que eu vou tratar em outros programas sobre bruxaria, nós temos a cópula do Sol Negro, que é a besta, com a Lua Negra, que é a Nossa Senhora da Babilônia. Né? E essa cópula resulta no nascimento de uma criança mágica que nós concebemos como sendo o próprio filho do inconcebível. Né? E então a questão do número 13, ela tem um fator importantíssimo, tá? Importantíssimo, que é o seguinte: o número 12, ele forma um círculo completo dentro do âmbito da criação, das normas e das leis permissíveis, tá? Então nós temos 12 meses no ano, nós temos 12 casas zodiacais, os 12 apóstolos, tal. O número 13, ele em termos de feitiçaria, ele personifica um excesso, um mistério que personifica a desmedida, o ir mais além das leis permissíveis, tá? Então, num sabá, tradicionalmente nós temos a presença de 12 feiticeiros ou 12 feiticeiras, ou uma amálgama desses dois gêneros sempre dentro do número 12, mais a presença do homem negro do sabá como hipóstase do próprio diabo, correto? Essa hipóstase do homem negro, que pode ser inclusive o próprio diabo ali, se apresentando de maneira mascarada, ele em si, esse corpo sombrio, é uma personificação desse mistério da desmedida, do ir mais além. Então, eu percebo justamente esse fator como sendo o lado oculto que emana essas, como é que se diz, essas configurações de ordem histórica e folclórica e cultural. Então, por enquanto, é isso. Essa é a pequena contribuição aqui que eu tenho a trazer, somando tantas informações que existam a respeito dessa tradição da superstição da Sexta-feira 13, correto? Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.